Muito bem, muito bem-vindos, muito bem-vindos. Esse é o podcast do Função Autonômica. A ideia é sempre estar explicando relações da função autonômica com inúmeros temas que podem estar relacionados a ele. E o tema dessa semana a gente vai comentar sobre função autonômica e envelhecimento. A gente fez uma enquete no Instagram e, surpreendentemente, eu recebi 26 temas para falar. 26 temas. E eu estou cumprindo a risca tema a tema, tá? Então, o tema dessa semana vai ser sobre função autonômica e envelhecimento, que foi... Muito bem, voltei. Caí, mas voltei. Tô aqui. Tô aqui, já estou de volta, já estou de volta. A gente cai, mas não falha. Muito bem. Então, toma aqui, deixa eu só uma conferir se todo mundo está com o microfone fechado. Legal. Muito bem. Então tá, como a gente estava comentando com vocês, a nossa ideia é falar sobre vários dos temas que foram solicitados aí. E eu já comentei sobre tendinites, tá? Foi uma das lives. Eu dei uma aulinha sobre intestino também, então tá lá, tá no YouTube já, para quem quiser, vai lá e assiste. E semana passada falamos sobre dores de cabeça. Então, logo, logo, a ideia é que a gente faça uma edição disso direitinho e que isso vá para o YouTube e para o podcast. Então, o legal de você estar acompanhando aqui é poder fazer essa interação. No final, a gente faz umas perguntas, um bate-papo, né? Então, é legal que vocês acompanhem até por conta disso, mas depois vocês podem rever lá algumas semanas depois, a gente vai estar publicando, vocês podem escutar no podcast, vocês podem vir no YouTube, enfim, fica um material legal de estar consultando, tá? Lembrando que eu já comentei na semana passada, vou comentar essa semana também rapidamente. Se prepare que 2020 vai ser o ano que nós vamos expandir bastante esse projeto da função autonômica, tá? Nós vamos abrir mais uma turma agora em janeiro. Então, o curso online, né? Então, ele é interessante que você pode comprar e ir fazendo à medida que você for tendo tempo, etc. E para você se programar, a ideia é que no final do ano que vem, de 2020, em dezembro, nós vamos pegar as turmas que fizeram aí o Função Autonômica e a gente quer fazer um evento ao vivo, quer dizer, eu vou demonstrar um pouco na prática como a gente pode colocar esses conceitos assim, vocês verem eu atuando. A ideia é fazer assim um curso muito diferente do que vocês viram até hoje. Eu já fiz curso de tudo que é jeito, de tudo que é canto, e eu nunca vi um curso desse jeito que eu quero montar para vocês, tá? Então, a ideia para que a gente consiga assim pôr em prática essas questões desse curso presencial, a gente fala de ao vivo, né? Porque é termos meio de internet que a gente usa. A ideia é que, para que você aproveite o evento, né, é que você faça primeiro o curso online, veja os conceitos, comece a aplicar ao longo do ano, para que aí você se programe também já, que a ideia é que em dezembro de 2020 a gente vai fazer aqui em Brasília, tá? Então vai precisar vir para cá, fazer em casa, arrumar tudo bonitinho para vocês. A ideia é que a gente faça assim um curso muito legal para pôr na prática esses conceitos, tá? Muito bem. Então, já se programa. Eu não vou mandar nada dessas coisas antes ainda. Esse ano a gente está organizando toda a equipe, botando tudo em ordem, as coisas aqui. É muito trabalho fazer essas coisas que a gente está fazendo. Você pode ver que todo dia tem material novo aí no Instagram, no Facebook. Toda semana a gente está postando coisas novas. E a ideia é
gerar muito valor, muito conteúdo para todo mundo aproveitar bastante e colocar vários desses conceitos na prática com os pacientes de vocês. Maravilha, tá? Então, vocês já estão no grupo do Telegram, a gente sempre coloca coisa lá também, alguns áudios, etc. E o pessoal que está nas turmas do Função Autonômica, turma 1 e turma 2, também tem um grupo de Telegram exclusivo, tá? Só entrar lá na comunidade do Hotmart, colocar lá, tem o link direitinho, clica e entra lá na comunidade. A gente coloca sempre um caso clínico, discute algumas coisas. Quem está dentro sabe o que eu estou falando. É ou não é, galera? Quem está dentro aí, ó, Felipão, tá aí, legal. Muito bem. Então, sem mais delongas, acho que já entrou um número legal aí de gente, a gente vai começar. Nós vamos falar sobre a função autonômica associada ao envelhecimento. Quando a gente fala da função autonômica associada ao envelhecimento, o fato é que durante o processo de envelhecimento, o sistema nervoso autônomo se altera. O que eu quero dizer com isso é que o sistema nervoso autônomo de um jovem não é igual a de um idoso. Há muita diferença. E a ideia é começar a explicar um pouco de quais são essas principais diferenças e o que elas podem acarretar em algumas doenças associadas aos idosos. Então, essa é um pouco da relação que a gente quer explicar um pouquinho na live de hoje. Tá? Muito bem. A primeira coisa que nós devemos entender sobre o sistema nervoso autônomo e os idosos é que, à medida que envelhecemos, aumenta o tônus simpático de base. Então, à medida que as pessoas envelhecem, em tese, elas vão ficando mais simpaticotônicas. Essa simpaticotonia, ela é aquela simpaticotonia de base. A gente tem, por exemplo, a capacidade que nós temos de variar o sistema, simpático ou parasimpático, e a base do sistema simpático. Então, o que acontece com os idosos é que, à medida que vai se envelhecendo, o corpo vai ficando mais simpático-tônico. Isso quer dizer que há uma tendência natural a se aumentar a pressão arterial, há uma tendência natural a aumentar a frequência cardíaca e há uma tendência natural a que essa simpaticotonia afete diretamente o funcionamento dos órgãos que estão relacionados ao sistema parasimpático. Muito bem. Então, vamos dar alguns exemplos disso. Se eu tenho uma simpaticotonia de base, eu necessariamente tenho mudanças cardiovasculares. Isso implica, como já expliquei, em pressão arterial aumentada, em frequência cardíaca aumentada e numa capacidade de variação cardíaca menor. Por isso que, em muitos casos, alguns idosos têm dificuldade em receber, digamos, notícias ruins. Acaba que, aos poucos, a reserva autonômica deles fica mais baixa. Porque, em tese, eles gastam mais energia para se manter. Então, eu já expliquei em inúmeras situações aqui já. Pode olhar alguns posts que eu fiz alguns dias atrás explicando a frequência cardíaca de base. A frequência cardíaca de base, ela, quanto mais baixa, maior a nossa tendência a poder variar. Ou seja, se eu tenho uma frequência cardíaca de 60 batimentos por minuto, é muito melhor para eu variar do que uma frequência cardíaca de 90, sendo que a frequência cardíaca tem sempre um limite superior.
Então, a primeira coisa que acontece com os idosos é que essa frequência cardíaca basal, ela tende a aumentar. Primeiro ponto. Um segundo ponto é que a frequência cardíaca máxima, quer dizer, que a nossa capacidade cardiovascular, a capacidade que o corpo tem de bombear o sangue, de trabalhar o coração, etc., ela é diminuída. Então, é como se eu tivesse a base aumentada e o máximo diminuído. Então, de uma maneira geral, eu achato a capacidade de variação do sistema nervoso autônomo nos idosos. Ele é achatado, ou seja, se é achatada a capacidade de variar o sistema, isso me diz que a capacidade dos idosos em se adaptar ao meio ambiente é menor. Então, isso costuma ficar muito mais claro, por exemplo, quando os idosos começam, por exemplo, a ficar mais teimosos, eles não aceitam muitas coisas diferentes, e tem uma dificuldade inerente disso. O corpo deles também vai ter uma dificuldade inerente a isso, tá? Então, existe uma dificuldade de adaptação. A gente vai ficando mais idoso e vai ficando mais rígido, literalmente. A gente vai ficando mais rígido em relação aos pensamentos, vai ficando mais rígido em relação a toda a biomecânica corporal também, tá? Então, isso é algo que é muito, muito, muito comum e muito, muito, muito frequente nos idosos. Bom, se a gente entende que nós temos uma vida um pouco mais saudável ao longo do tempo, a nossa tendência, se a gente modula esse sistema ao longo da vida, a nossa tendência é que quando a gente vai ficando mais idoso, essa nossa capacidade ou essa nossa perda seja menor. Então, por isso que é muito importante você entender dois aspectos na função autonômica. Um aspecto que é o do idoso, que digamos a gente espera que seja a via final de todo mundo, né? Para você não ficar idoso, outra opção é ir embora mais cedo, tá? E entender como funciona lá na infância. Então, quando você começa a entender o começo e o fim, a maioria dos nossos pacientes estão no meio. Então, a gente consegue entender de onde veio o problema e conseguimos entender um pouco como melhorar ele lá para frente. Então, são conceitos importantíssimos, tá? Inclusive, a ideia da nossa próxima live, que é a próxima semana, tá? E a minha ideia não é parar com as festas. Eu vou fazer na semana do Natal, vou fazer na semana do Ano Novo, então se liga aí, tá? É falar sobre a gestação. A próxima etapa, a próxima live vai ser gestação e função autonômica. Vai ser sensacional. E a ideia depois é também falar sobre crianças, pediatria e função autonômica. Bom, enfim. Então, quando a gente sabe o começo e quando a gente sabe o final da vida, as características mais importantes e principais, a gente tem como melhorar mais esse meio. Então, eu costumo sempre falar para os pacientes assim: como vamos estar daqui a 10 anos? Foi aquela brincadeira que teve muito no Instagram aí, dos desafios dos 10 anos, por exemplo. Como você quer estar daqui a 10 anos? Então, a saúde autonômica ela é fundamental para quem quer estar melhor daqui a 10 anos. Então, eu costumo dizer assim: se você queimar muito combustível agora, você pode estar funcionando ainda daqui a 10 anos, mas vai estar funcionando desgastado. Você não consegue estar acumulando as reservas, você não consegue estar fazendo com que você consiga funcionar de uma maneira mais duradoura, tá? Então, basicamente, nisso que a gente comenta lá no Função Autonômica, é a gente entender os problemas de recorrência do paciente. Então, em longo prazo, o idoso, ele vai estar ruim se ele não
teve os problemas de recorrência tratados da maneira correta. Por isso que é tão importante que a gente tenha em mente como está os sistemas de recorrência dos pacientes. Porque é o sistema de recorrência dele, que normalmente é mal orientado em relação ao tratamento, que vai apitar lá quando ele ficar mais velho. Ok? Não esquecer, nós, quando trabalhamos com a pessoa idosa, se eu não acompanhei o processo de envelhecimento desse paciente, porque pode acontecer, né? Você está acompanhando o processo dele. Se eu não acompanhei, eu tenho que olhar para trás e entender como foram as recorrências dos problemas. É assim, é meio que viajar no tempo. Ok? Muito bem. E como é que eu começo a examinar esse paciente mais idoso? Bom, existem algumas maneiras de entender como está a função autonômica desses pacientes, tá? Uma das coisas importantes da gente entender nesse caso é sempre tentar entender a reserva autonômica. A reserva autonômica de idosos costuma ser menor do que em adultos jovens e principalmente do que em crianças. Em criança, onde a gente tem a maior reserva autonômica. Ela gasta muita da reserva autonômica das crianças durante a fase de crescimento. Então, a gente torra a reserva para poder ganhar massa muscular, crescer os ossos, crescer o crânio, enfim, crescimento de maneira geral. À medida que isso passa, nós tendemos a nos manter e começa-se o processo de envelhecimento que vai levando gradualmente, né, ao desgaste das células e o desgaste dos sistemas. Ou seja, os sistemas não conseguem se renovar da maneira mais adequada, tá? E aí, o que os estudos começam a dizer é algo assim bem interessante, que a depender de como está o nosso processo autonômico, esse desgaste pode ser maior. Olha que interessante. Então, eu vou comentar alguns estudos com vocês nessa live, explicando um pouco, e a ideia é sempre trazer coisas de ciência aqui, né? Explicando um pouco de como uma simpaticotonia mantida está diretamente associada com degenerações cerebrais. Então, esse paciente que chega com início de Parkinson, demência, e pode colocar outras doenças degenerativas aí dos idosos, eles normalmente têm uma simpaticotonia grande associada. Tá? Já se fala muito na literatura numa relação de degenerações cerebrais e degenerações de funções cerebrais e funções cognitivas com uma carga glicêmica aumentada. Então, uma abordagem nutricional em termos das cargas glicêmicas melhoradas, elas em longo prazo vão ajudar muitos nossos pacientes a que o cérebro mantenha-se ativo, tá? Via de regra, a fisiopatologia disso está associada com uma falha vascular. Então, a gente conecta, a partir disso, dois sistemas. Eu tenho o sistema metabólico, que ele naturalmente começa a degenerar os vasos por dentro, tá? E um segundo sistema, que é o sistema vascular, que ele começa a ficar pobre na sua capacidade de levar sangue ao cérebro. E aí, como ele começa a ficar pobre nessa capacidade, o músculo cardíaco não é muito treinado, né? Nossa tendência a perder massa magra, inclusive do coração, o que o coração precisa fazer? Bater mais vezes. Então, para compensar a bomba cardíaca, ele precisa bater mais vezes. Então,
Com isso, aumenta a frequência cardíaca que eu comentei com vocês. Quando aumenta a frequência cardíaca, né, é uma tentativa de levar mais o sangue para lá. Só que essa capacidade que o coração tem de levar o sangue, ela vai começando a ficar diminuída. Então, o sangue, a bomba cardíaca aumenta a frequência e nem sempre o sangue vai de maneira adequada ao cérebro. Se eu colocar isso associado a uma postura muito ruim de um paciente idoso, por exemplo, aquelas posturas assim, ó, onde a entrada torácica ela é muito problemática, eu vou ter, obviamente, uma tensão muito aumentada do sangue para a cabeça. E isso, naturalmente, começa a gerar problemas. E isso em longo prazo. Pouco a pouco. Lembre-se, nós estamos falando em sistemas de recorrência. Então, quando eu abordo um paciente assim, é praticamente impossível pensar só no sistema musculoesquelético. Ele pode chegar à sua consulta porque ele tem uma dor no pescoço. Ok, beleza? Você vai lá examinar, etc. Prioridade. Vamos tentar melhorar a dor dele. Mas a recorrência quase sempre é negligenciada em idoso. Quase sempre. Não se entende muito bem o que ocorre, né? Então, é algo assim que afeta muito ao longo do tempo a sua capacidade cognitiva. Vamos dar um exemplo. Vocês, quando ficam muito estressados, você pode até responder aqui, se quiser, no chat. Vocês têm alguma falha de memória quando ficam muito estressado? Já passaram por isso? Às vezes você está ali e, sabe, aquele estresse de prova, né, galera da osteopatia? Aquele estresse, assim, de uma... Enfim, do dia a dia, de pagar uma conta, sabe? De chegar no horário, o trânsito, enfim. Todos esses estresses do dia a dia, ele acaba gerando pequenas falhas de memória. Você não lembra de uma coisa, dá branco, quer dizer, você precisa acessar uma informação e não consegue. E isso existe nos circuitos cerebrais interessantes que a gente vai comentar, que estão relacionados a isso. Então agora, se você que tem, em tese, uma reserva autonômica melhor, até se cuida um pouco mais, etc., tem isso, à medida que nós vamos envelhecendo e não vamos nos cuidando da maneira adequada, isso piora muito. Isso piora muito. Então, naturalmente, isso ocorre. E aí, a gente acaba tendo, por exemplo, os idosos querendo fazer melhor da capacidade cognitiva só fazendo sudoku. Quer dizer, é, é, é quase infantil pensar que um sudoku só vai ajudar nisso aí. Então, quando a gente pensa em capacidades cognitivas, a gente tem que estimular tudo que é meio de entrada. Vamos lá. Quem está fazendo o FA já ouviu falar do VARC. É mais ou menos assim. Eu tenho que estimular o idoso com os conceitos do VARC. Estímulo visual, auditivo, de leitura, sinestésico, etc. Para que entre tanta informação no cérebro dele que ele comece a utilizar todas essas regiões juntas. Porém, eu só vou conseguir melhorar e maximizar isso se ele tiver uma dieta adequada, controlada, ajustada em relação às suas glicemias, à sua resistência à insulina, etc. Então, se eu começo a pensar que eu tenho pacientes que têm resistência à insulina, isso já é um problema. Se eu pensar que eu tenho pacientes idosos que são cardiopatas, isso é outro problema. Eu tenho pacientes idosos que são que têm síndrome metabólica, já é um problema.
Então, a capacidade dele de fazer esses ajustes vai ser cada vez menor. Então, em idoso, eu nunca posso pensar de maneira isolada. Eu sempre preciso pensar nas recorrências. E vou dizer uma coisa: muitas das vezes, a recorrência no idoso é mais importante que a prioridade. Anota essa dica. O sistema de recorrência dos idosos muitas vezes são mais importantes que as prioridades. E o que eu quero dizer com isso? Que muitas vezes o idoso chega com uma dor no joelho, que ele quer melhorar uma dor no joelho, só que ele está tão ruim do resto que a dor do joelho é um detalhe. Por mais que ele tenha procurado você por uma dor no joelho. Então, nesse momento, é muito importante que você, nas consultas, esteja conversando com a família. Porque a família vai entender, a família sabe disso. A família fala: nossa, você tem razão, ele tem esses problemas ele tem isso, ele tem aquilo. Então, é muito mais importante que ele se mexa, que ele faça o exercício, que ele coma melhor e continue com dor no joelho, do que aquela dor no joelho passar e ele continuar sem fazer nada. Então, o atendimento do idoso é totalmente diferente. Inverte-se as prioridades. Por quê? Porque se eu deixar o sistema de recorrência para depois, ele pode ter um problema mais grave. Você está entendendo o que eu estou dizendo? Sim? Então, o que normalmente ocorre é os idosos que vêm com uma dor, etc., tal, em que você tem que dar uma atenção à dor dele, tentar melhorar ali o máximo que você pode, porém, tem que ser trabalhada a recorrência toda. Como é que trabalha a recorrência em idoso? Primeiro aspecto, está fazendo exercício? Sim ou não? Com quem, onde, quando e como? Primeiro ponto. Segundo, como é que está se alimentando? Normalmente eles falam que está se alimentando bem. Tá? Eles falam, não, come direitinho. Aí quando você começa a perguntar, você vai ver que normalmente não é. Muitas vezes os idosos eles acabam ficando muito teimosos, querem comer só o que gostam. Enfim, isso vai gerar problema ao longo do tempo. Terceiro aspecto, fundamental, a socialização desse idoso. Ele está sendo socializado, ele conversa com alguém, ele tem uma rotina, ele tem compromissos, ele tem uma agenda, ou ele fica só pingando de médico em médico assistindo TV o dia inteiro? Porque essa é a realidade dos idosos. Percebe? Quando eles estão na casa de alguém, eles normalmente estão na casa de alguém e todo mundo está trabalhando, todo mundo está fazendo as coisas que tem que fazer. Então, são aspectos importantes. Com isso, você já começa a trabalhar muito das recorrências dos idosos. Eu falo muito de agenda com eles, eu falo muito sobre planos. Qual que é o seu plano futuro? Qual que é a sua meta? O que que você quer fazer? E por que que eu falo isso com eles? Porque quando não tem nada disso, ele não se importa mais com ele mesmo. Muitos falam assim para mim, vê se não falam para vocês também. Os idosos falam: eu estou só esperando Deus me levar. Aposto que vocês já ouviram isso. E sabe qual é a minha resposta? Olha, você não sabe quando isso vai acontecer. Então, você tem obrigação de ficar aqui o melhor que puder e dar duro, dar o seu melhor até o último dia. Ou você quer ficar dando trabalho para sua família? Todo mundo nesse momento para e fala: você tem razão.
Então tem que se mexer. Você tem que fazer por onde? Não tem jeito. Então temos que ter essa coisa com os idosos. E tem que ter meta. Vai, escreve num papel. O que que você nunca fez quando criança que queria fazer hoje que você tem tempo? Vai aprender um instrumento, vai escutar alguma coisa, vai aprender a mexer no computador, aprende uma rede social, não importa. Ele precisa ter metas e precisa ter essas coisas. E por que que ele precisa ter isso? Porque à medida que ele não se socializa, que ele não utiliza, né, todas essas funções cognitivas, a tendência dele é perder a função cognitiva e perder memória, né? Então, existe aqui, olha só, que eu até coloquei nos stories hoje, que é uma grande dica para vocês. Presta atenção. Eu quero que vocês, quando examinarem os idosos, vocês examinem a capacidade de dilatação da pupila deles. Anota essa. Examinar nos idosos a capacidade de dilatação da pupila. Eu acho que vocês sabem fazer isso, né? Tá lá o olho, bota a luzinha, ele dilata e volta. Eu não sei se consigo mostrar isso aqui para vocês. Vamos ver se consigo mostrar. Pupila dilata. Acho que não vai mostrar. É que meu olho é muito azul, sabe? Fica muito difícil de ver. Enfim, você vai botar a luz na frente dele e ver a capacidade de dilatação da pupila. Por que nós vamos medir a capacidade de dilatação da pupila? Porque existe alguns estudos dizendo que essa capacidade de dilatação da pupila pode predizer, ou seja, pode dar indícios de como está a atividade de uma área cerebral muito importante, tá? Que é o locus coeruleus, coeruleus, locus coeruleus. Vou até escrever. Locus coeruleus. Pronto. O locus coeruleus, ele é uma área cerebral que fica lá no tronco cerebral, muito importante para o sistema nervoso autônomo. Tá? Essa área, ela é simplesmente a área de produção das catecolaminas no tronco cerebral. Catecolamina, entenda-se que são a produção dos neurotransmissores, a adrenalina e noradrenalina. Tá? Então, o que, que vai acontecer? Essa produção de adrenalina e noradrenalina, ela vai ativar as áreas cerebrais para funcionar, ela é um neurotransmissor. Tá? Então, ela tem, digamos, algumas características interessantes. A primeira coisa que eu quero mostrar para vocês é onde ela fica localizada. Então, vamos lá. Aqui é uma imagem do cérebro, né? Do cérebro, todo o seu tronco cerebral aqui. Vou aumentar um pouquinho. Então, de novo, essa aqui é uma imagem da área cerebral, um corte mediano, onde a gente tem toda a área do córtex aqui. Aqui nós temos uma área mais límbica, que fica entre o córtex que nós temos controle, né? A área límbica, e toda essa área aqui é uma área mais autonômica, que a gente não tem muito controle sobre ela. Então, aqui a gente tem a área do tálamo, tá? E essa porção mais baixa é o hipotálamo, logo abaixo do tálamo, tá? Muito bem. E aqui começa o tronco cerebral, mesencéfalo, ponte e bulbo. E aí nisso tem lá o nosso amigão, locus coeruleus, aqui. Então essa área, gente, ela é uma área que distribui
catecolamina para tudo que é a área cerebral. Olha lá. Ele vai distribuir catecolaminas para o hipotálamo, para as áreas límbicas, para todo o neocórtex, córtex cerebral, inclusive para a área do cerebelo e também em via descendente para as áreas da medula associadas com o sistema simpático. Então, você já deve ter ouvido falar que existe o tal do primeiro neurônio do sistema simpático. Se você não viu, olha lá meu feed do Instagram, tem lá explicando primeiro e segundo neurônio do sistema simpático. Então, esse primeiro neurônio do sistema simpático, ele está localizado lá na haste medular lateral. Só que quem que ativa essa haste medular lateral? Esse camarada aí. Ou seja, se esse camarada aí está hiperativo, a tendência é com que você tenha também hiperatividades simpáticas. Olha que legal. Então, o que acontece? Se a minha dilatação pupilar ela está muito rápida ou muito lenta, isso pode indicar que esse nosso camarada aqui está com algum problema. Porque ele não pode funcionar nem muito alto e nem muito baixo. Vamos explicar como funciona. A presença de noradrenalina no circuito cerebral, ela tem uma relação importante com a cognição. O que eu quero dizer com isso? Que quanto maior a presença de noradrenalina, melhor. Porém, se ela aumenta demais, ela piora a capacidade de cognição. Então a gente fala que ele é um U invertido. Então o que acontece? Ele vai aumentando a sua entrada de noradrenalina, vai melhorando a capacidade de cognição. Só que ele tem um máximo, um teto ali. Se eu continuo oferecendo noradrenalina, ele cai a sua capacidade de cognição. Ou seja, então ele é chamado de um U invertido. Se eu tenho noradrenalina de menos, não funciona. Que é como se fosse um estado de torpor. Não tem noradrenalina, ou seja, não tem entrada simpática, o cara está muito parasimpático. Deprê, não funciona o cérebro. Eu tenho um nível de noradrenalina adequado, cérebro a 1000, funcionando bem. Se eu estou estressado, muita noradrenalina, a capacidade cognitiva começa a baixar. Então, em longo prazo, com o idoso, pode acontecer as duas coisas, e isso que é o de difícil mensuração. Então, repara, a capacidade cognitiva deles está intimamente associada com o sistema nervoso autonômico. Então, se ele não consegue aumentar a noradrenalina, ele vai ter uma capacidade cognitiva reduzida. Ou se ela está demasiadamente alta, ele vai reduzir a capacidade cognitiva. Olha que complicado que é, porque a tendência é que ele seja mais simpático-tônico, naturalmente. Então, naturalmente, a tendência é reduzir um pouco isso. O que a gente pode fazer para ajudar? Naturalmente, trabalhar com eles para que essa simpaticotonia seja mais controlada possível. Como nós fazemos isso? Por meio, principalmente, de exercício físico. Exercício físico em longo prazo é que dá essa diferença. O exercício físico é fundamental. Muito bem. Deu para entender um pouco do locus
Coeruleus. Locus coeruleus. Cara, muito doido isso aí, né? Muito bem. Conheciam ele, não? Alguns sim, outros não.